Olá pessoal, bem-vindos ao canal Integrate. Hoje eu vou falar sobre permeabilidade intestinal. Como a permeabilidade intestinal pode influenciar a nossa saúde. Se você curte o nosso conteúdo, não esquece de se inscrever e ativar a notificação. Compartilha também para pessoas que se interessam em como a gente pode entender mais da nossa saúde e que ferramentas que a gente pode utilizar para melhorar a qualidade de vida. Então, esse aqui vai ser um desenho de intestino. Vamos imaginar o nosso intestino, ele é uma barreira de proteção. Então, vamos imaginar ele como um filtro de café. Então, um filtro de café, ele precisa ter um tamanho específico, é para que ele retenha o pó, do outro lado a gente tem esse café, né, coado, café filtrado, que é o que a gente vai ingerir, o líquido com uma concentração adequada. E esse intestino, ele tem, nesse filtro, o que a gente chama de junções justapostas, tight junctions, que eles têm uma proximidade programada para quê? Para absorver de uma maneira adequada as nossas vitaminas, micronutrientes e para filtrar toxinas ambientais. Afinal, ele é uma barreira de proteção, além de germes, bactérias também. O que acontece é que quando nós temos uma alteração nessa permeabilidade intestinal, é como se o nosso café, ele estivesse, como se o nosso filtro, ele tivesse furado, ele tivesse vazado, tivesse com os furinhos dele maior. O que acontece, isso que é uma alteração de permeabilidade intestinal, é que nessa situação a gente vai ter uma absorção menor, nosso organismo acaba diminuindo a absorção de muitos nutrientes importantes para a nossa saúde e absorvendo em quantidades maiores toxinas. Então, essa alteração na permeabilidade intestinal, ela vai influenciar na nossa saúde, seja pela redução de nutrientes importantes para o nosso equilíbrio, ou pela absorção, na maioria das vezes pelas duas coisas, ou pela absorção de toxinas. O que acontece que vai fazer com que a gente tenha essa alteração na permeabilidade intestinal? Então, existem exames que podem ser feitos para você diagnosticar, como, por exemplo, um exame coprológico funcional. Ou então, quando a gente acompanha aquele paciente que mesmo se alimentando bem, buscando uma alimentação adequada, muitas vezes está sempre com as vitaminas ou nos níveis abaixo do normal ou naqueles limites inferiores. E o que influencia essa permeabilidade intestinal? O que faz com que a gente tenha essa alteração? Então, o que tem a ver com o que eu estou ingerindo, que tipo de alimento. Então, alimentos inflamatórios, alimentos ultraprocessados, são alimentos que costumam ter esse estímulo de inflamação no intestino, e aí, através dessa inflamação, vai mexer em diversas enzimas, que fazem com que essas junções se abram e a gente começa a absorver mais toxinas e perder nutrientes. Então, alimentos inflamatórios e alimentos que a pessoa é intolerante. Por exemplo, uma pessoa intolerante à lactose, ou uma pessoa intolerante ao glúten, ou intolerante a qualquer tipo de alimento, e ela ingere esse alimento, vai gerando essa alteração na permeabilidade. Então, uma das maneiras de a gente avaliar através dos exames, como a dosagem de vitaminas ou do coprológico. Mas não basta somente o que eu como, é como eu mastigo também, como eu como. Por exemplo, se eu tenho uma má mastigação, se os alimentos eles chegam em tamanhos grandes lá no intestino para serem absorvidos, isso também gera uma irritação intestinal. Ou se eu não paro para comer, por exemplo, comer mexendo no celular, assistindo uma televisão, sem prestar atenção no que você está fazendo, tudo isso tem um impacto nas enzimas digestivas, uma piora na absorção, né, na digestão dos alimentos, que é no intestino principalmente que é absorvido, e esses alimentos em tamanhos maiores chegando no intestino vão mal digeridos, eles vão causar essa irritação, essa alteração de permeabilidade intestinal. Então, quando a gente busca a nossa saúde, a gente precisa entender que não somente o que eu estou comendo, mas como eu ingiro esse alimento faz parte da nossa saúde como um todo. E é por isso que uma alimentação saudável, né, nessa abordagem
integrativa, a alimentação é um pilar extremamente importante. Porque se eu tenho deficiência de nutrientes, se eu tenho um aumento de toxinas, eu tenho um corpo mais inflamado, com pior imunidade, com alteração na formação de várias substâncias que são importantes. Vocês já tinham esse conhecimento? Vocês já pararam para observar o que vocês estão comendo e como vocês estão ingerindo esses alimentos? Então, é a dica de hoje. Prestem atenção e vamos buscar comer melhor. Não somente o que, mas sim como.